Pronto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Tudo Você bem? me ouve? Tudo bem, tudo na paz, graças a Graças Deus. a Deus. Você está me vendo e ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Ok. A galera aqui. Pessoal, depois a gente vai parar e vai dar uma olhada nas perguntas, tá? Fiquem à vontade para deixar aqui, nos comentários. Vão falando que depois, assim, um pouquinho perto da live terminar, a gente vai dando uma olhada, né, Carlos? E ver se tem Sim. alguma pergunta para o Carlos responder. Tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é um assunto assim, eu sou aquela pessoa curiosa e eu sempre busco ler algumas coisas, entender algumas coisas, enfim. E hoje a gente vai estar com o Carlos. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês. E eu acho que o Carlos tem toda a propriedade, né, para nos falar, né, do espírita, a visão de mundo, enfim, entre outras coisas. Tá aqui minhas notinhas. Já vi que você sabatinado hoje, mas vamos embora. Bom, meu nome é Obrigada. Carlos Augusto, né? Eu sou trabalhador da Associação Espírita José Eusébio. Já fazem 24 anos que eu estou nessa casa. E aqui eu aprendi tudo, né? A codificação inteira. Hoje eu sou facilitador dos cursos para as pessoas que vêm buscar conhecimento aqui na casa. Hoje, nesse momento, eu estou à frente de dois grupos de estudo, que é o Livro dos Médios e as obras de André Luiz. E nas horas vagas a gente faz as palestras por aí, né? Vai divulgando a doutrina por aí. E é isso. E assim, a gente vai tentar colocar aí as ideias sobre essa questão da vida após a morte, se existe ou não, o que é que o Espiritismo nos diz, e a gente vai conversando. Beleza. Deixa eu só perguntar uma coisa. Primeiro, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado mesmo, né, por um sabadão assim, 6 horas da noite, né? Dar uma pausa aí nos compromissos para poder Não, não, esse horário é o meu horário de estudo das obras do André Luiz. Aí eu deixei uma pessoa lá e estou aqui com vocês. deixou, né? Não deixa de ser um compromisso, né, Carlos? É. Mas muito obrigado, viu, pela sua participação, por ter nos atendido assim de uma forma tão atenciosa. E eu agradeço, nós agradecemos demais. E eu queria saber, para iniciar, como chegou na doutrina espírita, assim, foi uma coisa geralmente de família, porque às vezes acontece, né? O pai, a mãe tem uma religião, acaba que os filhos vão seguindo. Como é que foi com você? Você chegou por uma experiência? Como foi? Comigo foi um caso engraçado. Não sei se vocês já ouviram falar em processo obsessivo, né? Geralmente o pessoal diz, é um espírito lhe perseguindo. Sim, sim, já. Eu estava sendo obsediado pelo espírito da minha avó. Sério, velho? Minha avó tinha desencarnado, e até então, assim, eu tinha uma simpatia pelo espiritismo, mas não tinha me aprofundado, não tinha conhecimento nenhum, na realidade. Então, depois da morte da minha avó, eu comecei a sonhar com ela. E depois esses sonhos viraram realidade, porque eu comecei a ver a minha avó acordada ou dormindo, eu via a minha avó o tempo todo, e ela tentando falar comigo, e claro, a gente entra no desespero, e acha que está vendo assombração, ou que não está vendo nada daquilo, que é uma loucura, né? E aí, conversando com uma amiga, ela falou, vai na casa espírita e faz um atendimento fraterno e vê o que está acontecendo com você. Eu falei, mas o que é isso? Então ela me explicou mais ou menos, e eu vim fazer um atendimento fraterno realmente aqui na casa. E foi onde foi me dito, realmente, a sua avó está viva. Eu falei, não, ela não está viva, ela morreu. Aí falou, não, mas o espírito dela continua vivo. E é ele que está querendo conversar com você. E aí foi feito toda uma explicação, obviamente, básica, e eu comecei a fazer um tratamento aqui na casa e engatei logo nos grupos de estudos, porque igualmente a você, eu sou muito, muito curioso. Nada que me inquiete, eu gosto de deixar para lá, eu gosto de buscar lá nas profundidades até me satisfazer. Então, foi isso que me trouxe aqui, e estou aqui até hoje. E já fazem 24 anos, é isso? 24 É chão, anos. É. viu? Então, Carlos, eu acredito que a maioria, né, das religiões, elas têm, né, a sua visão de mundo, o seu entendimento da figura de Deus, por exemplo, de Jesus Cristo. Eu queria saber, assim, qual seria, né, a missão mesmo, a missão, antes da visão, qual seria a missão? Vocês têm, assim, olha, a doutrina, a missão da doutrina é essa. Vocês têm isso também? É, temos sim. A missão da doutrina espírita é a libertação.
é que a gente saia dos dogmas, né, das questões que foram criadas na nossa mente, e a gente fica muito fechado a essas questões. Quando se fala em Deus, por exemplo, a gente ainda tem uma visão trazida pelas religiões mais antigas, que é aquele Deus que pune, que castiga. E aí você vai procurar a explicação do que é Deus, aí fala assim, Deus ele é todo poderoso, todo justiça e todo amor. Então como é que um ser que é todo amor, ele pode castigar? E aí as pessoas não entram nesse raciocínio. Então o Espiritismo diz o seguinte, ele tem três aspectos. Ele entra na filosofia, ele entra na religião e entra na parte científica. Eu, Carlos Augusto, sou apaixonado pela parte científica, por quê? Está dizendo o tempo todo, teste, faça a sua experiência e se der certo você tem a comprovação. Então basta você querer, né? Então, assim, a gente respeita, o Espiritismo respeita o livre-arbítrio, a ideia que você tem o seu conhecimento, então ela não está aqui para dizer que faça isso ou faça aquilo, ou que está certo ou que está errado. Não. Cada um sabe o caminho que deve seguir. Agora, a gente precisa saber que diante das decisões que a gente toma, existem responsabilidades. Então é isso que a gente traz, né? Esse conhecimento. Tirar a responsabilidade das mãos de Deus, esse Deus castigador, esse Deus punitivo, né? E trazer responsabilidade para a gente. Se você fez algo de errado, então você vai ter que assumir aquele erro. Se fez algo de bom, beleza, vai fortalecer aquilo ali. Mas caso contrário, a vida segue. Então é mais ou menos isso que o Espiritismo traz. Só um adendozinho. Quando o Espiritismo surgiu, ele surgiu realmente através dos fenômenos. Era a mediunidade latente em tudo que foi lugar, e Paris virou aquela ferversão das mesas girantes, que era onde o povo se reunia em mesas para estar conversando com espíritos através de médios. Só que depois o Espiritismo veio colocar as coisinhas no lugar, porque o direcionamento do Espiritismo hoje é fazer com que cada um de nós evolua moralmente. Então, a questão de fenômenos, ela foi abafada. As casas espíritas hoje têm as reuniões mediúnicas, mas são trabalhos fechados, não é aberto ao público. Não é um exibimento mais, entendeu? Então, você vem numa casa espírita hoje é para assistir uma palestra falando sobre os ensinamentos de Jesus e dando as ideias que você pode fazer ou não. Mas ali é você quem vai decidir depois, no final das contas. E é isso. Entendi. E nesse aspecto científico, Carlos, tu poderia falar ou exemplificar, para ficar mais claro para a gente, que a nossa ideia é que qualquer pessoa independente do seu nível de consciência, enfim, que a pessoa assista e assim, claramente, sabe? Isso. Então, assim, o que seria, assim, exemplifica assim, uma situação para a gente entender essa parte, né, do espírito. Ciência, né? Então, quando a gente fala ciência, não quer dizer que a gente vai misturar componentes químicos para poder realizar uma fórmula e fazer isso. Não. São as coisas que a gente geralmente duvida. Por exemplo, o espiritismo, o que professa hoje? A gente acredita na comunicação entre vivos e mortos, né? E acreditamos na reencarnação. Essa é basicamente a diferença para as outras religiões. Mas, como todas as outras, a gente segue o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, reconhece Deus, enfim, a espiritualidade toda. Mas na parte científica, o que quer dizer? Quando o Espiritismo fala, por exemplo, a gente pode se comunicar com os mortos, que aí para todo mundo parece ser um absurdo, né? Então, hoje, a gente já vê que a ciência faz o seguinte, por exemplo, a gente, quando está pensando em alguém, lembra de alguém, por exemplo. Agora acabei de me lembrar de alguém e, de repente, esse pensamento vem se intensificando e ficando tão forte. Daí a pouco, eu recebo uma mensagem dessa pessoa. Ou no WhatsApp, ou a pessoa liga. Então, o que foi isso? Foi uma ligação de pensamentos. Para a ciência, a psicologia vai dizer assim, porque pensou no um, pensou no outro, então houve uma sintonia e acabou aí. Mas aí a gente vem para a parte científica e espiritual e diz o seguinte, todos nós somos energia e todos nós vibramos em ondas iguais. Então, quando você começa a pensar numa pessoa e a outra pessoa está na mesma vibração que você, então ela recebe essa conexão e automaticamente se ligam. Então, se isso pode acontecer entre nós vivos aqui, também pode acontecer com os mortos. Só que a gente gostaria muito que acontecesse como acontece aqui, o morto aparecer aqui na nossa frente e a gente senta, toma um cafezinho e conversa. Então, para isso, existe uma diferença, porque aí você teria que ter realmente uma faculdade mediúnica, que seja da vidência, que é para ver espíritos, ou seja da audiência, que só ouve e não vê, né? Ou aquele que se comunica realmente de um todo com o espírito. Aí já é uma questão à parte. Mas a gente sente
esse espírito, às vezes ele deixa uma sensação, é quando você de repente sente um cheiro, e esse cheiro lhe remete a uma sensação que é a presença desse irmão perto de você. Então, isso é uma questão científica. E em toda a nossa vida acontece isso. Eu acho que desde criança a gente já tem tido esses casozinhos esporádicos na nossa vida e a gente não presta atenção. E aí, quando fala de espiritismo, as pessoas falam assim, é coisa do outro mundo. E não é, é uma coisa normal. Então, o espírito pode sim visitar os vivos aqui e a presença dele vai tornar essa sensação. Então, a gente fala assim, quem não tem mediunidade, perceba as sensações que você sente. Então, o odor é um cheirinho agradável, é uma sensação agradável de paz. Às vezes você chega até a sentir um abraço do nada, né? E quando não, você vai para os sonhos. Nos sonhos você sonha com essa pessoa. Então a gente quer muito insistir na parte da psicologia, dizer, não, isso estava no seu subconsciente e você sonhou. Mas aí a gente fala assim, o sonho, diferentemente de um encontro real, o que é que acontece? Quando você acorda, aquela sensação continua. Então aquilo deixou de ser um sonho para ser um encontro real. Uhum. Entendeu? Então são essas experiênciazinhas que a gente pode realmente identificar que existe sim a comunicação de um lado para o outro. E aí, quando chega assim, para a questão da reencarnação, por exemplo, aí, pessoal, ontem me fizeram essa pergunta, eu participei de uma rádio e me fizeram essa pergunta, mas aí como é que pode comprovar a reencarnação? E eu falei assim, olha, é difícil falar isso para quem não acredita ou para quem realmente quer abolir esse pensamento, mas vamos lá. Eu não sei se vocês estão ligados aí na internet e principalmente em rede social, tem duas criancinhas aí que a gente precisa prestar atenção. Tem um garoto que é óbvio, eu não vou dizer o nome por conta de questões legais, mas tem um garoto de 4 anos, vocês pesquisam aí, que desde os 4 anos, o menino fala de cardiologia como se fosse um médico experimentado em cirurgia geral. Ele, né? Eu Isso. Eu sei, eu sigo ele. Né? Fofo, velho. Então, assim, Agora. ele fala com uma propriedade, aí a pessoa pode dizer assim, ensinaram a ele. As palavras que ele fala lá, nem eu, que sou adulto, que tenho o hábito de ler, eu não falo daquela forma. Eu não consigo falar com tanta naturalidade. Aí vai dizer assim, aí vamos lá, a psicologia vai dizer, a mãe certamente deve ter lido muitos livros enquanto estava gestante, ele adquiriu esse conhecimento. Não existe essa logística. O QI é alto, alguma coisa assim. Né? Vai dizer que é isso. E aí, outra questão, ao contrário, acho que umas 3 semanas atrás, um garoto de 9 anos invadiu uma clínica veterinária e matou 23 animais. 9 anos de idade. E aí, se você... isso foi em Manaus. Meu Deus. Aí que acontece? Se você for pesquisar, vai ver lá o vídeo do menino pulando a cerca e entrando na clínica, enfim. Aí a gente diz assim, foi os pais que ensinou isso à criança, né? Aí diz assim, é instinto, não é instinto, é tendência. Aí o espiritismo entra e diz o seguinte, tudo que a gente aprende na nossa existência, tudo que você aprendeu até hoje, pertence a você. É direito seu, porque foi você quem buscou aquele conhecimento, né? Então, a gente diz que nós espiritualmente temos um HD espiritual, que está tudo registrado, todos os conhecimentos. Então, a logística desse menino de 4 anos, por exemplo, né, de estar falando naturalmente, é porque ele já deve ter vivenciado em outra existência um corpo médico. E esse conhecimento está gravado no subconsciente dele. E por isso ele fala com tanta naturalidade hoje. E porque talvez ele também tenha vindo com um compromisso ainda de continuar nessa área, que é o que a gente percebe porque o menino vai cada vez mais se aprofundando nessa área, né? Então, é uma das provas, né? Porque não tem logística, por mais que a ciência queira dizer que é uma questão realmente de um QI diferenciado, que o menino é superdotado, que é não sei o que, ganhou poderes extraterrestres, não entra na cabeça que um menino de 4 anos fale daquela forma. E aí, quando você pensa assim, eu tenho conhecimentos do passado e ele pode vir latente nessa existência, que está lá guardadinho, eu fiz isso, foi eu quem procurei esse conhecimento, ele é meu de direito, então está aí a explicação. Né? E dentre outras questões. Acho que o mais básico para todo mundo hoje, pense assim no déjà vu, que é a palavrazinha mais básica que todo mundo usa, que é de repente você está fazendo uma coisa e vem aquela coisa assim, acho que eu já fiz isso, eu já passei por aqui, ou já vi aquela pessoa e aquela coisa fica na sua mente. Então é por aí, é uma lembrança realmente de um passado. E a gente aproveitando, é coisa para falar, é coisa, meu amigo. Aproveita que a gente só tem 1 hora, né?
lá. Quando você falou de sonhos, tem muita coisa, tem muitas pessoas que falam assim, não foi um sonho, né? Foi realmente um encontro. Por exemplo, meu pai é falecido, eu vou contar bem, Tá. só para que, né, exemplifique, enfim, converse. É, ele faleceu, minha mãe estava com 6 meses de grávida de mim, então eu não conheci, né? Mas aí eu já vi fotos dele e tal. E quando eu era criança, até um certo período, assim, eu sonhava muito com ele. Muito. Era altos papos, assim, batendo altos papos, assim, e eu acordava e falava pra minha mãe, né? Mãe, eu sonhei com meu pai, era assim, era assado, e conversava. Eu não me lembro bem agora, mas o último sonho que eu tive com ele, aí passou um tempo, Carlos, que eu parei de sonhar. Parei Sim. de sonhar. E passaram anos. E a última vez que eu sonhei com ele, ele me perguntou por que que eu nunca mais sonhei com ele. Eu, no sonho, eu fiz assim, "Oxe, como é que ele sabe? Olha que doideira da. Aí eu falei assim, como é que ele sabe que eu não tô sonhando com ele, né? Hum. Eu falei, pai, eu não sei, eu não sabia responder, eu não sei. E ele perguntava assim, com um olhar meu, por que você parou de sonhar comigo? Olha, Eita. sabe aquele parece que eu tava lá, eu vi a camisa que ele tava, sabe essas coisas assim? Eu acordei e um pouquinho antes do sonho, é, a minha tia tinha dito uma parte do sonho que estava com um jornal ele foi assassinado. E Hum. estava com um jornal dizendo na morte. Aí no outro dia, quando eu acordei, a minha tia entrou em casa com um bolo de jornal desse tamanho. Eu fiquei, ó, que jornal. Ela, não, eu vim trazer aqui pro meu padrasto e tal, meu padrasto no caso e tal. Enfim, então assim, existe realmente sonhos, a gente aproveitando, que não são sonhos. Agora, o difícil que eu acho é a gente interpretar, né, Carlos? Hum. Entender aquele sonho, se realmente a pessoa quer se comunicar, como é isso, entendeu? Tá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você lembra qual foi a fase de idade que você tinha quando tinha esses sonhos correntes com seu pai? Era, cara, eu acho que era, sei lá, Foi antes dos 9 anos? 7, 9 anos. Tá. A primeira explicação a gente vai por aí, tá? A criança, para o espiritismo, até os 7, 9 anos de idade, ela ainda está mais ligada ao plano espiritual do que ao plano terreno. Então, ela tem essa facilidade de conversar com os espíritos e ela não se assusta, por quê? Porque ela não sabe diferenciar. Ela está vendo um ser ali e acha que é uma pessoa e conversa com ele. Daí vem as situações dos amiguinhos imaginários, que os pais assim, é amiguinho imaginário dele. Não é, ele está vendo. Ele está vendo e está conversando, faz bem para ele. Né? Só que a partir dessa idade, dos 7, 9 anos para cima, você começa a ganhar mais densidade com esse corpo físico, começa a se ligar mais com a matéria do que com o plano espiritual. Então você vai se desligando do plano espiritual e se firmando aqui no plano material. Então por isso vai perdendo essa conexão. Quem continua com essa conexão ainda, aí significa que essa pessoa tem sensibilidade ou mediunidade, né, para continuar vendo ou ouvindo esses espíritos. Caso contrário, realmente fazia parte da infância. E aí, essa última pergunta que você fez, como é que eu faço para descobrir se foi sonho, se foi um encontro realmente espiritual? É o acordar. Quando você acordar, se a sensação for muito forte em você, indicando assim, aquilo não foi sonho, e isso assim permanece às vezes durante o dia inteiro, às vezes permanece uma semana inteira, meses até, você sentindo aquela mesma sensação, aquela mesma vibração do sonho. Então, quanto mais intenso for essa sensação que você sentir, significa que houve um encontro realmente. Porque sonho, se você perceber, a gente sonha, acorda, conta e depois esquece. E Verdade. quando acontece realmente, aquela sensação fica dentro de você. Então, é uma maneira da gente diferenciar o que foi sonho e o que foi encontro. Entendi. E sobre as sensações de medo, por exemplo, Hum. tem, acho que todo mundo passa por isso aqui, né, minha gente? Depois coloquem aqui se vocês já passaram por isso. Por exemplo, você tá em casa e eu tô sozinha hoje, viu, minha gente? Córdia. Você tá aqui, sei lá, fazendo alguma coisa, de repente você sente um arrepio, você, sei lá, sente. Isso significa realmente dizer que, já que é ruim, realmente é um espírito ruim, Carlos? Seria isso? Não sei como é que fala. Eu falo muito para as pessoas que vêm os centros espíritas,
que antes de pensar nas questões espirituais, primeiro elimine as questões materiais. Nós, seres humanos, temos uma mente muito fértil. Então, se você ouvir uma historinha, de manhã alguém te contou uma historinha de terror, você passa o dia inteiro fantasiando aquilo ali. Então, se uma panela cai ou qualquer coisa cai, você já faz menção à historinha e já acha que realmente é um espírito. Então, a gente fantasia muita coisa, né? Mas, assim, se você eliminou essa questão, você não estava pensando em nada de terror, você não estava assistindo nenhum filme de terror, não estava pensando em nada de ruim e começou a sentir essa sensação. Aí a gente pode dizer, realmente é a presença de um irmãozinho ali. Mas isso a gente precisa desmistificar, porque não significa dizer que a sensação que seja desagradável significa que aquele irmãozinho que esteja ali é um espírito ruim. Não é. Pode ser espíritos amigos. Só que a situação em que ele está passando, uma situação de agonia, ele ainda está desesperado, ainda não encontrou o caminho dele, ele começa a transmitir para a gente essa sensação. E ainda mais assim, se ele tiver muita afinidade com a gente, se for um espírito já conhecido, e geralmente é, seja de amigo ou de parente que desencarnou há pouco tempo, ou talvez um pouco tempo mais, mas essa ligação que ele tem com a gente faz com que a gente sinta o que ele está sentindo. Então, o medo, essa questão toda, vem dessa situação. Entendi. E o que a gente recomenda sempre? Faz uma prece. Faz uma prece e pede a Deus, assim, ilumina aí o caminho desse irmãozinho, que ele seja auxiliado, que ele encontre o caminho dele e tá tudo certo. Não precisa se assustar, né? Porque só está despido da carne. Que a gente fala muito assim, todos nós somos espíritos, todos. Não tem por que esse negócio de terror. A diferença é que ou a gente está vestido nessa carne, ou a gente está sem ela. Simples assim. Mas a gente continua sendo as mesmas pessoas, tendo as mesmas necessidades. A gente entra em desespero, a gente chora, a gente fica triste, fica com raiva. Do mesmo jeito que a gente ficava aqui, a gente fica lá. Não tem essa diferença. É isso. É verdade. Para a gente entender a reencarnação, vamos falar assim, vamos fazer assim mais para ficar mais prático. Por exemplo, uma pessoa falece, certo? Independente da causa, se foi causas naturais ou foi um acidente, enfim. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ó, às vezes, quando é um acidente ou uma morte, assim, provocada, a pessoa nem sabe que tá morto ainda, tem essas coisas. Vamos por partes. Tá. A pessoa, vou pegar os dois exemplos. Faleceu de uma doença, foi um acidente, um exemplo, assim, a pessoa estava na estrada, enfim, faleceu. Aí, o que a reencarnação explica, Carlos? A partir desse momento, o que é que acontece com esses... Olha, a gente precisa muito abrir a mente em relação a isso. As pessoas ouvem uma informação e acham assim que generalizá-la pode aplicar a todo mundo. E não é assim. A causa morte, obviamente, atribui algum obstáculo a esse irmãozinho. Mas o que é que vai realmente determinar a posição desse irmão desencarnado? É como ele vivia aqui na Terra. Se foi uma pessoa muito materialista, muito apegada ao corpo, muito apegada às coisas materiais, não tinha religião, não tinha crença em nada no plano espiritual, é óbvio que ele vai acordar morto, ele vai se enxergar, que foi o caso da minha avó. Minha avó era católica apostólica romana. E aí ela desencarnou, morreu, e aí ela se enxergou no plano espiritual. Ela estava se olhando, estava se pegando e falou assim, não, eu estou viva. E o que ela fez foi procurar a família para dizer, eu estou aqui. Só que ela não sabia que estava de outra forma, em outra frequência. Então, se acontece isso, se você é muito apegado ainda, ou se você não tem nenhum conhecimento religioso, não tem nenhum, você vai ficar um tempinho aqui, porque você precisa entender desse processo que você está passando para poder seguir o seu caminho. Quando a pessoa é desapegada, que não tem nada que impeça ela nem lembra, e ela já parte daquele acidente para outro plano tranquilamente sem olhar para trás. Então, assim, tem divergências, tem muita diferença, porque depende muito da condição daquela pessoa. Então, a gente não pode jamais generalizar, entendeu? Então, é por aí. Acontece muito, é óbvio, como foi um acidente brusco, do espírito ainda permanecer ali. Mas ali, o tempo que ele vai ficar ali vai determinar justamente isso. Se ele é apegado, então ele vai ficar ali vendo aquela situação toda para entender o processo que ele está passando e sair. E caso contrário, ele vai ver, eita, meu corpo morreu ali, está ali acabadinho, então eu vou-se embora. E é por aí. Depende. Então, assim, em outras palavras, no Espiritismo não existe céu, não existe inferno. Aí, a partir do plano espiritual, ele morreu, aí ele desencarna, não é isso? Isso. A morte é o
é o desencarnar. É desencarnar. Né? Aí daí, o que o Espiritismo diz? O que vai acontecer com esses... Ele vai para o céu, não existe céu, não vai ficar em algum lugar dormindo. O que acontece? Não é? É interessante isso, porque as religiões fazem isso com a gente, né? Criam crenças, existe essa crença de você morre, fica adormecido, esperando o dia do juízo final. E daí vem Deus ou vem Jesus e vai dizer para você, você fez mais coisas boas do que ruins, vai para o céu. Você fez mais coisas ruins do que boas, vai queimar lá no caldeirão do capeta. É mais ou menos isso. E outros dizem o seguinte, morreu, tudo acabou. Não tem mais nada, né? E aí o Espiritismo diz que não. A vida continua após a morte. Tudo que você aqui em vida, você não trabalhava, você não tinha sua vida, estudava, ia para lá, ia para cá, no plano espiritual acontece o mesmo. Só que, diferentemente, a gente ocupa o tempo livre com ocupações necessárias. Estudo, aprendizado, preparação para uma nova existência, porque a gente vai voltar aqui, não só uma, mas como 500 milhões de vezes, também vai depender de cada pessoa. E essa questão de céu e de inferno é um estado de consciência, tá? Se você desencarnou, e aí eu vou dar só um toquezinho rápido. Lá no Evangelho, na Bíblia, tem uma passagem que diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. O que quer dizer isso? Enquanto você estiver aqui na Terra, as pendências que você tiver, resolva. Resolva enquanto você estiver vivo. Porque se você morre, né, com alguma pendência, você vai voltar para resolver essa pendência. Entendi. Então, a gente chama de lei de ação e reação, que é um dito popular que todo mundo conhece. Eu vou dizer que você já conhecia isso. Vou começar um dito e você vai terminar para mim. Aqui se faz... E se paga. Entendeu? Por Espiritismo chama lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente tem de volta. E a gente tem que corrigir muitos atos. Então, se você morre com a consciência pesada, que estava com ódio de alguém, ou ficou brigada com alguém, isso vai lhe perturbar. Então, esse estado de perturbação, momentaneamente, parece um inferno, porque você vai estar desequilibrado naquele instante. Mas tão logo você se reequilibre, a gente chama assim, no plano espiritual existem prontos socorros ou colônias espirituais, que são cidades onde tem tudo que a gente tem aqui. Que, na realidade, diz que aqui é o inverso. Aqui é uma cópia do plano espiritual. Então, tudo que a gente vê aqui tem no plano espiritual também. Então, a gente vai passar por um hospital para passar um tempinho para se reequilibrar. Depois, a gente vai participar de palestras, estudos, entender o nosso processo e, daí, se preparar para uma nova existência. Outro detalhe é que o tempo lá é diferente daqui. A gente fala aqui 10 anos, para eles lá é 10 segundos. Então, você faz muito mais coisas lá mais rapidamente do que aqui, o que a gente faz. Então, a questão do céu e inferno é somente uma questão de consciência, né? Cada um com a sua. Então, eu falo assim, não espere chegar ao final da vida, não. Toda noite, quando botar a cabecinha no travesseiro, lembre desse dia e procure lembrar, eu tratei bem todas as pessoas, eu destratei alguém, eu fiz alguma coisa de mal com alguém, porque se você fez, já procure amanhã desfazer isso aí, que é para quando você morrer, tá com a sua consciência tranquila e tá tudo bem. Entendi. Então, céu e inferno seria uma questão de consciência, não é isso? Isso. Se está livre, se está com uma consciência em paz, você está no céu. Se está uma consciência perturbada, cheia de cobrança, então a gente fica no inferno, mas é somente uma aparência, tá? E existe um limite, por exemplo, assim, desculpa, pessoal, se eu perguntar alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada se tem pergunta, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, minha gente. Vitória. Esse Alvin aí eu conheço, esse rapaz é meu amigo. Eu devo ter pago aí algum dinheirinho para ele poder estar curtindo aí. Rapaz! Não, meu amigão. E eu tô Alvin. Nelvi também, uma amiga daqui do Centro Espírita. Noite. Não tem pergunta, não. Até agora, não. Então, vamos lá. Deixa eu Bom, só... Todo mundo tá entendendo o assunto. Você não está fazendo pergunta, né? Fiquem à vontade, pessoal. Vamos aproveitar bem essa hora. Aí, assim, Carlos, existe, vamos lá, e a pessoa está no plano espiritual, passando por todo esse processo, né, para depois reencarnar, não é isso? Reencarnar, Aí, qual é o limite? Tipo assim, você falou, se for preciso, você vai vir 500 mil vezes aqui para... E o limite, qual seria? Seria uma vida impecável? Como é que é isso? Como é que mede? Não existe um limite, não existe limite. Porque o tempo pertence a cada um de nós.
Você hoje tem um entendimento, pode caminhar mais rápido, mas outra pessoa não tem o entendimento que você tem, então ela vai caminhar um pouquinho mais lento. Então, é proporcional ao adiantamento, o progresso de cada um. É um processo individual. Então, não existe limite para isso. A gente vai tendo oportunidades. Então, se você puder, numa existência, né, numa vida, realizar todo o seu projeto, né, tudo que você veio para cá para realizar, e ter ainda feito um pouquinho mais, se adiantou. Então, muitas vezes você não precisa nem voltar, porque você já adiantou seu processo. Mas o que acontece? Somos ainda muito falhos. A gente conserta uma coisa, mas quebra outra. A gente faz uma coisa boa, mas ainda faz umas coisinhas erradas. Então, isso é o que faz a gente estar voltando o tempo todo. Porque a intenção de voltar na carne, vivenciar aqui de novo, é que as experiências aqui são mais doloridas. Por exemplo, essa questão de dor, de tapa, né, de beliscão, ou essa dor de um coração quando alguém nos machuca, só pertence ao corpo físico, porque o espírito não sente dor. Não sente. Só que isso é uma sensação do corpo físico. Então, somente aqui a gente vai poder vivenciar isso. O mal que nos causaram foi aqui na Terra. Então, é aqui na Terra que a gente tem que corrigir isso. Então, o que acontece? Se a gente somente fizesse as coisas boas e fosse caminhando, era beleza. Mas aí a gente faz sempre uma coisinha errada e tem que dar um passinho atrás para poder resolver aquilo ali. E a gente está sempre se reencontrando por conta disso. E o interessante é que aí eu dou uma dica muito, ainda em relação à questão da reencarnação, para quem ainda não acreditou, a gente tem uma chavezinha que diz assim: todo mundo sabe o que é antipatia e simpatia. Simpatia é quando você gosta da pessoa e antipatia é quando você não gosta. Mas quando acontece isso com uma pessoa que você nunca viu, você olhou para a pessoa a primeira vez, das duas, uma, ou você simpatiza, daí a pouco você está contando a sua vida inteira para ela, ou você já cria um ranço da pessoa, que já sobe um friozinho na coluna, que vai até a nuca, e diz: nossa senhora, essa pessoa não entrou né, não bateu com o meu santo. O pessoal tem uma hábito de dizer isso. Sim, é. Aí qual a explicação para isso se você nunca viu a pessoa? Aí o Espiritismo diz: são as suas anteninhas da consciência apontando que você está encontrando ali um conhecido do passado. Se é uma simpatia, é porque vocês eram amigos ou conhecidos ou qualquer coisa na outra vida e era de boa entre vocês. Mas se tem uma antipatia, algo de errado aconteceu entre vocês. E essa pessoa agora está na sua vida para que esse laçozinho se desate. E aí eu dou sempre a triste notícia: a pessoa que mais se incomodar com essa relação é a pessoa que mais tem responsabilidade em resolver esta situação, desatar esse nó. Essa é a dica, né? Então não fuja. Se tem antipatia por alguém, não fuja dela. Procure criar um laço de amizade, procure se dar bem com ela, mesmo que não seja para conviver com ela, mas que não tenha nenhum ressentimento entre vocês, já é beleza. Então a gente pode ficar tranquilo. É isso. Beleza. Perguntas agora. Olha, tá vendo? Só foi dizer para só se solte, só soltou-se o menino aqui. Perguntou o que diz sobre o dia de hoje, né? Que hoje é comemorado o dia de finados, né? Elas rezar, orar pelo ente querido. Como é que vocês acreditam que isso resolve? Que resolve não, que é válido, não existe, não precisa? Como é que... Não, a gente não, como eu falei lá no comecinho, a gente não fala o que é certo e o que é errado, porque vai do coraçãozinho de cada um. Então, se você se sente bem acendendo uma vela e acredita que essa vela está iluminando o caminho do espírito lá do outro lado, vá-se embora. Se acredita que lá no cemitério você está vendo alguma coisa dele e sente a presença dele, está tudo bem para você, continue fazendo. Né? O que a gente fala em relação à questão... É só a gente fazer uma questão de logística. Por exemplo, o cemitério, aquele corpinho que foi enterrado ali, era uma matéria orgânica. Ela deixou de existir, daí 2 anos depois ela não tem mais nada ali, muitas vezes, né? Às vezes os ossos, daqui a pouco os ossos também se esfarelam, não tem mais nada. Então, qual a necessidade de você estar indo a um cemitério para lembrar de um ente querido? A lembrança está dentro de você, né? Então, cada vez que você lembra dele com saudade, dele ou dela, tá? Você lembra com saudade, lembra dos momentos bons que vocês vivenciaram, automaticamente vocês estão se ligando. Você tá, aí alguém fez uma perguntinha aí embaixo: como é que a gente solicita a visita de um espírito na nossa casa, né? Para vir visitar a gente? É justamente isso. Quando a gente começa a lembrar dele, mas com lembranças boas, tá? Com muita intensidade, com muito carinho, a gente está enviando essa mensagem para ele. E se ele não for impedido de vir até nós, ele vai vir. E vai vir dessa forma, ou vai vir nos sonhos, ou vai vir deixar uma sensação da presença dele ali na nossa casa. De alguma forma ele vai se fazer presente, entendeu? Mas assim,
Em relação ao cemitério, dizer assim, o espírito vai lá, ele vai. Por quê? Porque você está lá pensando nele, está chamando por ele automaticamente. Então ele vai. Não quer dizer que ele goste. Porque esse cemitério não é lugar agradável para ninguém. Mesmo que seja um parque das flores, seja lá flor para uma grama e tal, tal, mas só traz recordações às vezes negativas e penosas, né? Então, legal. E aí tem assim, tem uma moça que ela é espírita lá em Brasília, chama-se Mayra Rocha. Não sei se você conhece ela. E ela fala muito o seguinte, ela é muito conhecida no meio espírita e para todo mundo. Ela fala muito o seguinte, quando você convivia com a pessoa aqui, você não dava bom dia para ela, você às vezes fazia um bolinho para ela no aniversário dela, desejava parabéns, feliz aniversário para ela, continue fazendo. Porque ela vai estar recebendo onde quer que ela esteja, porque os pensamentos fazem ligação um com o outro. E quando está revestido de sentimentos de carinho, de saudade, de amor, aí é que é bom para essa pessoa. Da mesma forma que acontece para a gente assim. Então eu falo muito essa logística, a questão científica está nisso. Se alguém vem para você, te abraça, te beija e fala assim, nossa, estava com saudade de você, ou estava sentindo sua falta, você não se sente bem? Então, em espírito, a gente também acontece do mesmo jeito. Então, pense nele com carinho, faça um bolinho. Eu acho muito bacana aquele filmezinho, aquela animação da Disney, Viva, a Vida é uma Festa. Eu nunca assisti, ó. Ah, você precisa, porque é uma crença que o mexicano tem de dizer assim, que cultiva o hábito no dia dos finados e fazer sempre uma festa. Porque todos os entes queridos que são desencarnados, eles têm que ser lembrados naquele dia, porque eles têm que visitar a família naquele dia. É uma crença muito bacana. E quando você deixa de lembrar deles, é como se eles tivessem sido esquecidos também no plano espiritual. Então, eles deixam de existir, não só no seu pensamento, como deixam de existir em espírito. É muito interessante isso, muito bacana. Mas, assim, o interessante é você realmente cultivar esse hábito saudável, né, de lembrar daquela pessoa, mas lembrar das coisas boas, não das sensações desagradáveis, porque isso também faz o outro sofrer. Quando você vê alguém triste que você gosta, você não fica triste? Então é mais ou menos isso que a gente precisa entender. É isso. Entendi. Acho que tá tudo certo aí, pessoal. Vocês estão entendendo tudo certinho, né? Eu acho que E fazer para alguém que já se foi. Acabei de responder essa pergunta aí de baixo, da Marília Barbosa, né? isso foi. Já está respondido. É isso. Sabe as palavras. Beleza. Então vamos seguir aqui. Vamos seguir. Ninguém perguntou que hora é? Dá tempo. Dá tempo. Alguém perguntou. Ô, Carlos, a pessoa pode falar contigo depois? Eu acho que é de Maceió. Pode. Tá aí o meu perfil. Perguntando onde era o centro que você vai. O Centro Espírita é o José Eusébio, a Associação Espírita José Eusébio. Algumas pessoas conhecem como AEG, que são as siglas iniciais, ou Zé Eusébio, que era o nomezinho mais antigo. Fica aqui no Jaraguá, próximo ao cemitério do Jaraguá, aqui entre o centro de convenções, um pouquinho antes. Então, fica entre o centro de convenções e o final do terminal da CBTU aqui, do trem. Entendi. Aí só procurar aqui, que é a única casa espírita que tem nessa Perfeito. área. Eu estou aqui às segundas-feiras e sábados, fixamente, todas as segundas e todos os sábados, mas às vezes às terças-feiras eu venho fazer palestra, dependendo da escala, mas a mais certeza de me encontrar aqui é sempre nas segundas e sábados. Beleza. Essa pergunta ia ser um pouquinho mais para o final, mas eu vou adiantar, já que teve a pergunta dela, né? Perguntando onde que vocês ficavam, onde é que dentro. Ou alguém que, por exemplo, não tem uma religião ainda, acredita em Deus, enfim, mas não tem uma religião bem definida. O que essa pessoa entrar, Carlos? Se a pessoa quiser, obviamente, ir para o centro espírita, o que essa pessoa vai encontrar lá? O que ela pode esperar do centro? Isso foi uma pergunta muito boa, porque uma das questões que eu conheço muito, tem pessoas hoje que não é que elas tenham preconceito, mas quando se fala em centro espírita, geralmente se faz uma ligação com a Umbanda ou com o Candomblé, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando nenhuma religião, mas é porque as pessoas pensam logo nas coisas das rodas, dos atabaques, né, das coisas que acontecem lá. Centro espírita é igual a qualquer centro religioso. O que você vai encontrar aqui? Você vai passar por uma recepção, a pessoa vai indicar o auditório, tem um auditório enorme aqui, onde vai acontecer palestras. As palestras são sempre em cima do Evangelho ou de alguma questão envolvida os conhecimentos de Jesus ou algo de esclarecimento para a nossa vida.
Existe um trabalho à parte que a gente chama de tomar passe. Esse trabalhozinho é uma sala à parte, onde você, depois que termina a palestra, vai nessa sala e toma um passe. O que é o passe? Não tem nada de fantástico, de misterioso. Todos nós, independente de religião, temos um campo energético que circunda o nosso corpo. Alguns conhecem como aura, campo energético, enfim. Essas energias que estão circundando o nosso corpo, elas estão ligadas com o nosso comportamento. Então, se você tem um comportamentozinho saudável, equilibrado, essas energias são boas. Mas se a gente se dá muito na correria do dia a dia, briga para lá, briga para cá, ou muita raiva, muito rancor, muita tristeza, então essas energias são pesadas. Então, qual é o trabalho nesse passo? A gente faz uma limpeza do campo energético, extraindo essas energias pesadas e colocando energias boas. Mas isso é muito sutil. Não vai causar muita diferença nas pessoas. As pessoas às vezes pensam assim, eu vou sair daqui flutuando, vou sair daqui volitando. Não acontece isso. Você vai sentir alguma coisa dentro de você se você estiver concentrado, mas aí depende muito da crença da pessoa. Se ela acredita, a coisa vai ser bem recebida. Se não acredita, acontece muito. As pessoas que vêm a primeira vez na casa e vão tomar passe, a gente sempre pede, feche os olhinhos, faça uma prece rogando aqui o que você está necessitando. Se é de ajuda, se é de amparo, se é de força, de esperança. Na sua prece você pode falar o que você quiser, mas isso mentalmente. Aí as pessoas não fecham os olhos a primeira vez, ficam com os olhinhos entreabertos para ver o que é que está acontecendo. Aí a gente pensa assim, é natural, é bacana. Mas às vezes quando você não está concentrado, alinhado nesse trabalho, você não está ali em meditação, então você está meio que impelindo esse passe para fora, essa energia para fora, ela não está chegando dentro de você. Então tem essas questõezinhas aí. Então, assim, a casa espírita é igual a qualquer centro religioso. Uma igreja católica, a diferença é que vocês irão ouvir falar em comunicações espirituais ou reencarnação, porque a gente se preocupa muito com isso, porque vai determinar os seus atos de vida hoje. Né? É isso que a gente se preocupa muito. Quando a gente fala de céu e inferno, essas questõezinhas todas, eu falo assim, se você acredita no juízo final, beleza. Se você acredita em reencarnação, beleza. Se você acredita que tudo acabou, beleza. Mas uma coisa que você tem que ter noção. Todos esses conhecimentos só lhe dão duas opções. Ou você segue o caminho do bem, ou você segue o caminho do mal. Se você segue o caminho do bem, você está no céu, ou está numa encarnação mais tranquila na próxima existência, como o Espiritismo diz. Se você faz coisas más, então ou você vai para o inferno, ou vai ter uma reencarnação muito atribulada, porque você vai trazer isso tudo para você de volta. Então, se preocupa somente com essa existência. Faz o que é bom para você, o que é bom para os outros, e a gente fala assim muito. Se não for, o que você for fazer, não for machucar ou for agredir ninguém, e é bom para você, tá tudo ótimo. Tá tudo tranquilo, só segue a tua vida e tá tudo certo. É isso que você vai encontrar aqui no Centro Espírita. Entendi. E eu? E assim, qualquer pessoa pode tomar um passe, não tem. Qualquer, Qualquer pessoa, não qualquer tem nada. pessoa. Aí depois de alguns momentos lá. Não existe pré-requisito, não existe pré-requisito. Qualquer pessoa pode tomar um E passe. como você, acho que você falou logo no início, não existe mais aquela mesa, é isso que você falou, assim, onde as pessoas. Não existe mais isso? Não, não. Mais, né? É isso? Porque eu sei que talvez. Isso são trabalhos fechados. Pronto, isso. Mas esse não é uma coisa mais esporádica. Seria assim? Não. Existe, a gente chama assim, de mesa mediúnica. Tirando o nome de mediúnica, porque parece ser uma coisa muito, né? Assim, é uma reunião onde as pessoas que têm a faculdade mediúnica de ver espíritos, de ouvir espíritos, ou de escrever, que é a que a gente chama de psicografia, que o Chico Xavier fazia muito, né? Então, essas pessoas se reúnem ao redor de uma mesa para receber irmãos necessitados, que são esses espíritos que não encontraram o caminho deles ainda, que estão presos aqui na Terra por alguma situação. Então, através desses médios, esses irmãos se comunicam. E dizem por que estão ainda aqui, por que ainda não encontraram o caminho deles, e a gente tenta conversar com eles, como eu estou conversando com você aqui naturalmente. Mas isso é um trabalho fechado. É uma salinha exclusiva, não é aberto ao público. É somente para os trabalhadores da casa, daquela equipe ali, não mais ninguém. Nem eu, que não sou da mediúnica, não posso ir lá ou assistir, brincar, qualquer coisa desse tipo. É um trabalho muito sério. Entendi. E é isso que Com acontece. certeza. Eu sei disso. E dá pra você, assim, a galera do que é espírita, é verdade que vocês conseguem, ou é só para quem tem mediunidade, sabe a questão da áurea? Eu vejo
muitas pessoas falam assim, rapaz, aquela pessoa tem a áurea boa. É porque a pessoa é comunicativa, é aparentemente gente boa, ou a pessoa consegue mesmo sentir e perceber e ver, Carlos? Ou quem é mediúnico, sei lá. Não, ver, realmente a pessoa precisa ter a faculdade da vidência para ver. Mas todos nós conseguimos sentir a vibração um do outro. É quando você chega perto da pessoa, você já sente, essa pessoa está com energia muito boa. Aí brinca muito com isso, né? Não é uma sensação agradável. Ou, do contrário, às vezes, nossa, você dá um abraço na pessoa, parece que a sua bateria é recarregada ali automaticamente, né? E você sai com uma sensação tão boa. Então, assim, é onde a gente tem como identificar dessa forma. Novamente, a gente volta para as questões de sensação. É a sensação que nos causa, né? Quando você não se sente bem na presença da pessoa, é porque houve ali uma incompatibilidade de energia, seja da sua ou da dela, as duas não se bateram, ou do contrário. Se foi boa ali, aquela coisa ali atrai automaticamente, lhe deixa com a sensação agradável. Então, é isso que a gente vai perceber um no outro. Entendi. Tem mais alguma pergunta? Não. Aí você falou no início, eu queria que você fosse possível. A figura de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como vocês enxergam Deus, Jesus Cristo, como é que o Espírito enxerga o todo, Jesus, ele foi é totalmente um filho de Deus, ou é um profeta, ou não é profeta, é alguém que veio iluminado. Como é que vocês enxergam isso? Deus para a gente é o Criador, né? Ele é o responsável por tudo que existe no universo, na galáxia inteira, em tudo que é lugar que a gente vê. O Cristo, e aí a gente vai, quando a gente fala nisso, às vezes quem não procura primeiro refletir para entender a situação não vai entender. Mas o que é que a gente espírita percebe? Cada um de nós, a gente nasce, a gente fala assim, espiritismo diz que nós espíritos nascemos simples e ignorantes. Então, quando a gente nasceu a primeira vez na carne, era todo mundo igual, o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo nível intelectual. Com o passar da existência, você foi buscando conhecimento mais rápido, o outro ficou mais atrás, e aí foi vendo essas divergências. Então, houve uma diferença. Mas o caminho final, quando você perguntou qual é o limite da reencarnação, é quando você atinge o ponto final, que é você se tornou um ser completamente do bem. Não existe nenhum resquício, nenhuma faísca de maldade dentro de você, e você só está ali para prestar a bondade para os outros. Então, a gente chama isso de cristandade. A gente atingiu o patamar evolutivo superior. Então, Cristo, Jesus Cristo, ele foi um espírito igual a nós. Ele nasceu igual a nós, como todos os outros. O único que não foi assim foi Deus. Mas todos os outros espíritos nasceram simples e ignorantes iguais a gente e passaram por todo o caminhar até chegar nesse nível da espiritualidade. Então, o Cristo, Jesus Cristo, ele é o responsável pelo planeta Terra. Os outros planetas, existem outros Cristos, não é só Jesus, entendeu? Então, é esse o conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem, assim, muito respeito pelo Cristo, porque ele veio para aqui, ele veio encarnar na Terra para mostrar para a gente que na carne a gente consegue ser bom, né? Consegue exercer toda a bondade sem se corromper. Ele não tinha necessidade disso, mas ele se prestou a isso. Ele já era um ser elevado. Então, ele baixou as energias dele para se tornar um ser material, né? E vivenciou tudo que a gente viveu aqui para mostrar a gente, como exemplo, que a gente consegue viver isso. Então, assim, o Cristo hoje para a gente, hoje não, sempre, é nosso guia, é o nosso modelo. É nele que a gente se mira e quer chegar naquele lugarzinho ali também para um dia, quem sabe, a gente se tornar. Eu não almejo isso. Eu quero, no máximo, ser espírito guia de uma pessoa só, tá bom. De um planeta todo eu não quero, não. É por aí. Carlos, meu Deus. Entendi. Então, seria o modelo de evolução espiritual, assim, né? Isso, De exatamente. evolução. Às vezes, eu brinco com minha amiga, que ela é espírita, aí vai, não vai. Aí eu falo bem, amiga, ó, não sou muito evoluída nesse negócio não ainda, vou evoluir. Aí, às vezes, a gente brinca, sabe assim? Ela, olha, cuidado, eu digo, eu acho que eu tenho que evoluir mais aí, porque eu sou meio coisada nessa área. Enfim, mas é isso. Ah, não, pensei que tinha sido pergunta. Não. Todo mundo batendo palminhas aqui. Vocês estão gostando da gente da live? A live tá maravilhosa. Que pena que acaba. Perfeito como sempre. Exatamente. Ótimo. Para a gente finalizar, tá? Existe muito, eu acho que todo mundo hoje, né? Tanto a parte
a ciência hoje, ela fala muito, né, que a gente está chegando ao fim da humanidade. Alguns chamam de fim de mundo, o apocalipse, como outros chamam. Como é que vocês, o Espiritismo, enxerga isso, cara? Existe realmente, está caminhando para o fim, ou é o fim dessa galera que virão outra galera? Como é que vocês entendem esse fim do mundo, né? Vocês acreditam nisso? Ou tem um outro olhar? E aproveitando, Carlos, se você puder, a gente já fecha, né? Com os fundamentos do Espiritismo. Tipo assim, o que vocês querem deixar aqui, né? Eu já sei que você falou da libertação, mas assim, os princípios, né? Os princípios do Espiritismo é a caridade. Aí, se você depois puder, a gente responde essa questão e fecha. Uhum. Tá. O Espiritismo ele fala que a gente vai passar por uma transição planetária. O que significa? Se os seres que vivem nela, eles progridem, o planeta também tem que evoluir para ser compatível. Então, assim, a parte científica do Espiritismo nos diz que a gente só vive no lugar onde a gente é compatível com as mesmas energias. Então, o planeta, ele está com a mesma energia que a gente para a gente poder estar aqui nesse planetinha. Mas ele vai evoluir, ele vai passar, a gente chama da fase de planeta de hoje a gente vive um planeta de provas e expiações, ou seja, quem está habitando esse planeta é porque ainda está fazendo alguns resgates, né? Ainda está devendo alguma coisa, vamos dizer assim, no popular, mas ele vai chegar na fase de regeneração. Nessa fase de regeneração, esse planeta aqui ele vai ter mais coisas boas, mais sentimentos bons do que sentimentos ruins. Então, obviamente, os habitantes desse planeta terão que estar compatíveis com esse patamar. Terá que ter mais bem dentro de si do que maldade. Então, o que é que acontece? Não vai haver, como o Apocalipse, o mundo vai se acabar no fogo, vai se acabar na água, isso não. Já está acontecendo a transformação. De que forma? Você vê que as catástrofes que acontecem não morrem mais 10, 200 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e as catástrofes e as guerras, está tudo acontecendo agora uma coisa em cima da outra, então está correndo para que essa transformação aconteça. Então, a notícia que a gente recebeu da espiritualidade é que os espíritos que ainda têm muita maldade dentro de si, que estão desencarnando, eles já não voltam mais para o planeta Terra, eles vão para um outro planeta na mesma condição que eles. E os outros, obviamente, numa condição melhor, é que vão permanecer na Terra. Mas é uma coisa que vai acontecer, não é uma coisa, boom, acaba tudo e dá um bug e volta, reinicia tudo de uma forma diferente. Não, ela acontece dessa forma. Já está acontecendo dessa forma, na realidade, né? Já está havendo essa separaçãozinha aí, e quem está desencarnando, que não é mais compatível com esse planeta aqui, já está indo para outro. É assim que está acontecendo. Ô, Carlos, né? Aí no caso, quando você fala assim que não estava mais compatível, que já estava mais elevado, assim, Ou que já estava mais elevado ou que estava na questão inferior, mais inferiorizada, né? Mais apegado ao mal. Então, isso já está indo para um planetazinho mais inferior também, uma morada mais inferior. entendi. É isso. Ou de um jeito ou de outro, né? Ou de outro, Evoluída isso. espiritualmente, a pessoa estava, né? Isso. E quem está aqui ainda está buscando pagar, resgatar algumas coisas, enfim, acertar as pendências. Tem alguém aqui embaixo que está dizendo, tenho minhas pendências, mas não vou resolver nessa passagem. Não, tranquilo. Volta de novo. Só tenha consciência aí, vai voltar para poder recomeçar aí. Desse pontinho onde parou, a gente vai recomeçar e vai seguindo a vida desse jeito. A consciência que a gente tem que ter é essa. Então, eu acho que o fechamento é esse. Né? Quando eu falei, a gente fala de libertação, é que a gente saia desses dogmas que as religiões criaram na nossa mente, criando medos, criando situações assim pavorosas, ou da questão materialista, dizer assim, morreu, acabou tudo. Aí você pensa assim, que Deus é esse que me cria para uma existência só, aí eu não consigo dar conta das coisas todas, morro e simplesmente não tenho mais nenhuma oportunidade de refazer aquilo ali. Então o Espiritismo diz, não, você volta para poder corrigir aquilo ali. Então essa sim é a sabedoria divina. Então o Espiritismo, eles nos liberta nessa situação, que cada um faça bom uso do seu livre-arbítrio. Você tem direito de fazer o que você quiser, mas tendo a consciência que você vai colher os frutos daquela sua escolha. Simples assim. Então, o Espiritismo, ele é libertador por esse sentido. Ele te mostra o caminho, você vai ter o seu discernimento,
vai decidir para você o que é certo, o que é errado e vai seguir. Agora, tendo sempre essa certeza. O que você decidir, o que acontecer a partir dali, você vai ter de volta. Então, a gente volta para aquela estacazinha do bem ou do mal. Se você fizer o bem, está garantido que você vai receber o bem de volta. Se você vai fazer o mal, então você vai receber esse mal de volta. E aí a gente segue a vida. É por aí. Entendi. A Lid colocou aqui bem esclarecedor. Realmente, acho que o jeito que você falou, do jeito que a live foi conduzida, acho que realmente foi muito didático, foi muito tranquilo de entender, né, Carlos? Enfim. Aí, só para finalizar de fato, faltam 2 minutinhos, sobre a questão de princípios, assim, o que vocês querem deixar de marca aqui no mundo? Eu sempre vejo isso, a caridade, o bem, né? Tem essas ações que a gente vê muito forte em você. Princípio Não, do a gente não vai deixar nada. Está lá no Evangelho, né? A gente troca assim: existiam os 10 mandamentos de Moisés, não matarás, não roubarás, tarará, tarará, e aí tem os 2 únicos mandamentos que o Cristo recomenda. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Seguindo esses mandamentos, não precisa você seguir meu exemplo, não precisa seguir o seu, cada um faz o que está nas suas possibilidades, tendo essa consciência. Se você está fazendo, amando o seu próximo, então você automaticamente está atraindo para você o que você está fazendo para ele. Então já coloca um limite e uns esteiozinhos para a gente não fazer as coisas equivocadas, né? Então é isso, o Espiritismo faz isso. Mas não é a gente que faz, não é o Espiritismo que faz, é cada um que faça por si, tendo essa consciência, né? Então é isso. Alvin, né? Acho que é a Alvin. Parabéns. Alvin. São É o Alvin. diferenciadas, realmente, é verdade, é verdade. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque a gente já está finalizando. Eu sei que é muito bom. A gente ficaria aqui umas 2 horas. Eu ficaria, e eu falo pelos cotovelos. Mas a gente não pode. E quem quiser depois falar com o Carlos, falem com ele aí no perfil dele. Podem ir lá, bater um papo, tirar alguma dúvida, enfim. O meu perfil é aberto, não tem restrição nenhuma. Pronto. Então, não temos mais perguntas. É isso, pessoal? Tudo certo, né? Então, beleza. Então, Carlos, meu amigo, foi um prazerzaço conhecer você. Viu? A indicação foi da minha amiga, inclusive essa amiga que é espírita, né? Falou aí, eu acho, até você. E que bom, né? Eu acho que eu sempre digo que uma das coisas maravilhosas que o Amplifique traz pra gente é essa possibilidade de a gente conhecer muita gente boa, Carlos. A gente já conheceu, assim, pessoas incríveis aí, fora do Brasil, através de lives, discutindo assuntos. E o nosso Amplifique seja essa porta aberta para todo mundo ter seu espaço. A gente vai falar sobre as religiões, a gente vai falar sobre saúde, enfim. Tem uma gama que a gente, né, tenta trazer para as pessoas, para informá-las com qualidade. Então, assim, foi muito bom encontrar você, conhecer você. Espero que a gente estreite os laços. Com certeza. Estamos... Eu falo muito assim, é difícil para a gente estar à frente de uma câmera, de um vídeo, de uma exposição, mas o que me gratifica é quando eu consigo ver, por exemplo, assim, num comentário desse que a pessoa diz assim, explicação sábia, que significa que a pessoa entendeu uma coisa. Então, assim, para mim isso já valeu, entendeu? É a minha satisfação, é de ver alguém assim, alguém compreendeu alguma coisa, tá tudo certo. E eu fico muito feliz pelo convite, gratificado, realmente. Primeira vez que eu estou fazendo uma live, então, me desculpe aí os erros, as falhas. Que massa. Obrigada, Carlos, de verdade, meu amigo. Tenham todos um excelente final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. E a gente vai se encontrando. Gratidão, viu? Foi muito para você também. Prazerzão. Beijo, galera. Boa noite e bom final de semana para vocês. Um cheiro. Tchau. Tchau.